Uma pergunta muito comum. Chegou um cliente, ou eu identifiquei e prospectei um cliente, e aí ele tem uma execução fiscal e eu não identifiquei nulidade da certidão de dívida ativa, eu não identifiquei que tem prescrição. Eu acho que ele não me trouxe elementos de que aquele tributo é indevido, então eu acho que tá tudo certo, que é tudo devido. Então eu não vou pegar esse cliente. Opa, todo mundo tem direito a uma defesa. E existem, inclusive, estratégias nisso daí, porque o trâmite da execução é um trâmite que começa como? Você tem a certidão de dívida ativa, né, a famosa CDA, que é o título executivo. Aí a Fazenda Pública propõe lá a execução fiscal com base nessa certidão de dívida ativa. O contribuinte vai ser citado para pagar ou oferecer bens, né, garantir a execução em 5 dias. E aí, depois de garantida a execução, ele tem 30 dias para opor embargos à execução fiscal. Então, às vezes, o que acontece? O cliente não vai pagar. E ele também não tem bens para garantir aquilo ali. Ele vai ficar sofrendo constantemente penhora online, tentar localizar os bens dele, identificar valores na conta bancária. Então, às vezes, um mecanismo de defesa em relação a isso é uma ação anulatória, por exemplo, tá? Então, é uma ação anulatória para você entrar com essa ação anulatória e discutir o débito mesmo sem garanti-lo. Outras vezes você fala, nossa, mas eu não estou vendo argumentos aqui, né? Não, talvez não esteja tão escancarado esse argumento, mas cá entre nós, né? O que acontece? Hoje o direito tributário é algo que não dá para a gente falar que é justo, né? Mas algo muito comum é sair, vira e mexe, algum tipo de benefício para o devedor, né? Por exemplo, tivemos e temos aí transação tributária e outra coisa que o projeto já está pronto, né? Já está até rodando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de um novo refis. Então, que é o refis, para quem não sabe, tá? Refis é o nome, né, dado assim genericamente para programas de recuperação fiscal. São programas de parcelamento muito maiores, os parcelamentos de mais prazo do que o parcelamento tradicional, e muitas vezes com perdão de uma parte das multas, perdão de uma parte dos juros. Então, às vezes, o contribuinte, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, tem um débito, né? E esse débito realmente você não consegue identificar. Ele até fala: não, eu realmente deixei de pagar o tributo. E não tem prescrição, e não teve decadência antes lá no processo administrativo, nada disso. E aí você fala assim: então não vou te defender. Mas calma aí. Né? Por quê? Porque se ele tiver numa execução fiscal, ele vai sofrer uma constrição patrimonial, né? Vai tentar localizar bens dele, né? Penhorar a conta, transforma a própria vida desse cidadão no inferno, né? Por quê? Porque ele não tem sossego. Às vezes até recebeu salário que cai na conta, se é uma pessoa física, o faturamento da empresa, e aí acaba inviabilizando a própria atividade da empresa, e aí sim que ela não consegue se recuperar para pagar os tributos. Então, muitas vezes, a empresa precisa do advogado para fazer uma gestão do passivo, né? O que é essa gestão do passivo? É acompanhar esse processo e questionar tudo, porque às vezes vem a fazenda e fala assim: faça-se a penhora, solicita a penhora lá de 30% do faturamento. Aí você já vai apresentar uma petição, fala assim: não, 30% do faturamento a empresa não consegue sobreviver. Olha quanto que ela tem aqui de pagar de aluguel, olha quanto que ela tem que pagar de funcionários. E aí você oferece alguma outra coisa, né? Ou um percentual menor do faturamento. E aí você vai o quê? Discutindo. Por quê? Porque tem duas vertentes, inclusive, nessa discussão. De um lado, você alivia o contribuinte para ele não sofrer ali constrição patrimonial, né, a penhora de patrimônio, que acaba inviabilizando a atividade dele. E por outro lado,
Enquanto você está discutindo, isso vale tanto para a esfera administrativa quanto aqui para a execução fiscal, ou seja, tanto para o processo administrativo tributário como para a execução fiscal, né? Pode aparecer um refis.